Olá, bom dia. Aqui é o professor Erivaldo e no vídeo de hoje nós vamos continuar falando de análise técnica. Este é o vídeo 2 e o tema é Análise técnica, tipos de candles, parte 2, com destaque ao engolfo de alta. Farei outros vídeos sobre outros tipos de candles, ok? Então vamos lá. Nós temos a martelo, né, que é o primeiro que eu falei no primeiro vídeo, em que ele surgindo depois de uma sequência de candles de baixa, o surgimento de um martelo, ele pode indicar uma reversão para alta. Aqui está um exemplo. Então, martelo é um tipo de padrão de reversão de alta. Aí depois outro que eu também comentei, martelo invertido, a mesma função, a mesma lógica, só que o pavio está na parte superior e não na parte inferior, mas ele também é um padrão de reversão de alta. Depois nós temos engolfo de alta, que é o destaque desse vídeo. No engolfo de alta nós temos uma figura de candles em baixa, aqui pelas cores vermelhas. E aí, logo em seguida, ao lado, surge um candle de alta, um candle verde, em que ele tem o corpo maior do que o corpo do candle anterior. E assim, ele pode indicar uma reversão para alta, como neste desenho. Então, candle negativo em vermelho de venda, o candle seguinte positivo verde em alta. Esse exemplo considera tempo gráfico de 5 minutos para cada candle, ok? Então vamos continuar. O engolfo de alta é um padrão de reversão de tendência composto por dois candles, ocorrendo ao final de um movimento de baixa. Normalmente é mais fácil ele dar certo se foi do fundo, tá? Caracteriza-se pelo primeiro candle pequeno, corpo pequeno de venda negativo, seguido por um segundo candle de compra, corpo positivo grande, cujo corpo do candle positivo engolfa, ele engole, ele ultrapassa totalmente o corpo do candle anterior. Principais características. Tendência prévia. Deve surgir após uma tendência de baixa definida ou um momento de correção de queda. Composição: dois candles. O primeiro candle, corpo pequeno e negativo, aqui representado pela cor vermelha, indicando uma continuação de baixa. Porém, o candle em seguida, verde, com corpo grande e que ultrapassa as medidas do corpo do candle de baixa, abrindo um espaço para uma potencial alta. Nunca é certeza de nada, nunca. Ok? Engolfo de alta, principais características e estrutura. Engolfo do corpo, o corpo real do segundo candle, que é o verde, deve cobrir inteiramente o corpo real do primeiro candle, que nesse caso vermelho, que indicava baixa, não sendo necessário engolfar as sombras. O pavio, né? Não é necessário, basta que ele engolfe o corpo. Sinal de força indica a exaustão dos vendedores e o domínio imediato dos compradores. Confirmação. A reversão é confirmada se o preço de ativo superar o topo do segundo candle nos pregões seguintes. Ou seja, o próximo candle, depois do surgimento desse candle verde, se ele indicar uma sequência de altas, é uma confirmação. Porém, esse candle é considerado de média segurança, não é de máxima não, tá? É muito bom e ele é mais confiável quando o próximo candle também é de alta. Então aqui tem um outro que nós já comentamos, estrela da manhã, é uma figura de 3 candles, tem um candle de baixa, logo em seguida um candle pequeno de alta e o próximo de alta. Ele também é uma reversão de tendência de baixa para alta. Estrela cadente, aí já é um padrão de reversão de baixa. Nessa figura nós temos 4 candles em alta, de repente surge um martelo invertido, nessa posição no topo, recebe o nome de estrela cadente. E aí seguido de baixas. Um outro candle de baixa, enforcado, é igual a figura de um martelo, só que no topo. Então quando isso acontece lá no topo, depois de uma sequência de candles de alta, há uma reversão, ok? Aí nós temos
engolfo de baixa, uma sequência de candles de alta, aí um candle pequeno de alta, seguido de um candle grande de baixa, cujo corpo é maior do que o corpo do candle anterior. E aí surge a baixa, exatamente o oposto do candle de alta. Nuvem negra, você tem uma sequência de candles, por exemplo, um candle de alta, surge um candle de baixa, que o corpo dele ultrapassa metade do corpo de alta anterior. Então isso também é um padrão de reversão para baixa. E doji, que são padrões de indecisão ou continuação, pouco corpo ou até mesmo nenhum corpo, todos eles representam dojis. Marubuzu são candles com pouco pavio, quase nada de pavio, candles grandes, também indicam indecisão igual doji ou continuidade, dependendo da cor que ele surge. Então, nessa segunda parte, vamos mostrar a quantidade de vezes que o engolfo de alta funcionou e gerou ótimas oportunidades operando mini contrato de índice Ibovespa. Eu peguei um histórico só para ilustrar essa informação. Então, por exemplo, dia 27 de fevereiro, aconteceram 3 engolfos de alta. 3. E todos eles funcionaram. Dia 2 de março, apareceram 5 engolfos e todos eles funcionaram. Dia 3 de março, 2 engolfos. Dia 4 de março, 4 engolfos. Dia 5 de março, 2 engolfos. Dia 6 de março, 4 engolfos, né? E eles funcionando. Dia 9 de março, 4 engolfos. Dia 10 de março, também 4. Dia 11, apenas 2. Tem dia que não tem nenhum, tá? Dia 12, apenas 1 engolfo de alta. Dia 13, 2 engolfos de alta. Dia 16, 5 engolfos de alta, bastante, né? Num dia isso é bastante. Dia 17 de março, 2 engolfos de alta. Dia 18 de março, 3 engolfos em alta. Dia 19 de março, 2 no dia 23. No dia 23, 3 engolfos de alta. No dia 24, 2. Vocês percebem que são poucos, né? Nós temos aí 9 horas e 20 minutos de negociação, com 112 candles no total, cada um deles com 5 minutos, surgindo apenas 3 engolfos de alta no dia 25 de março. Dia 26 de março, tivemos 3 engolfos de alta. Dia 27 de março, também 3. Dia 30 de março, 2. Dia 31 de março, 4 engolfos de alta. Dia 1 de abril, 2 engolfos de alta. Dia 2 de abril, também 2. Dia 6 de abril, 2 engolfos de alta. Dia 7 de abril, também 2. Vocês podem pausar o vídeo para ver exatamente como aconteceu isso, né? As figuras dos engolfos. Dia 8, 2. Dia 9 de abril, 4 engolfos de alta. Dia 10 de abril, 5 engolfos de alta. E aqui eu tenho uma estatística, né? Eu pesquisei aí 30 dias seguidos de negociações do contrato futuro do Ibovespa. E aqui está o resultado, né? Está o resultado. Todas essas barras aqui em azul são engolfos de alta que aconteceram. Nesse outro gráfico, todas as que estão em azul são engolfos de alta que aconteceram nesse intervalo de 30 dias e todos eles deram certo. E alguns que deram errado, que estão aqui na cor marrom ou cor de abóbora, conforme o teu visor. E aí o que a gente tem para falar de tudo isso? No período de 27 de fevereiro ao dia 10 de abril, nos contratos futuros do Ibovespa, o engolfo de alta ocorreu em todos os dias. Nessa série, tem dia que não tem, mas nessa série que eu pesquisei, todos os dias. Foram 86 vezes que apareceram engolfos de alta num cenário de 30 dias. Dessas 86 vezes, 75 deram certo, os preços subiram. 9 deram errado, os preços não subiram, muito pelo contrário, caíram. Então nós temos aí, nesse pequeno intervalo de amostra, de apenas 30 dias, 89,53% das vezes
o engolfo de alta deu certo. O pregão digital dos contratos futuros começa às 9 e fecha às 18h20. Considerando que um dia tem 9 horas e 20 minutos de negociação e trabalhando com candles de 5 minutos, temos num dia 112 candles. Lembrando que aqui é sobre o contrato futuro do Ibovespa. O período de análise foi de 30 dias, o que dá 3.360 candles e apenas 86 vezes teve um engolfo. Se você dividir 86 engolfos de alta por 3.360, significa que em 2,56% a ocorrência de engolfos. Então são poucos, né? A probabilidade de um engolfo dar certo de acordo com pesquisa na inteligência artificial. Então é sobre o Ibovespa. Varia a possibilidade de dar certo. Lógico que a inteligência artificial pega um espaço de tempo muito maior do que os 30 dias que eu peguei. A chance de sucesso é de 55% a 70%. Isso é bastante relevante, dependendo da qualidade do padrão e da confirmação por outros indicadores técnicos. No entanto, esse padrão de candle é considerado de média segurança, tá? Principalmente se operado isoladamente. Mas quando você está analisando o engolfo de alta junto com outros fatores, as chances melhoram. Aqui estão os pontos-chave sobre a eficácia desse padrão no mini índice, né? Ou no contrato cheio. Padrão de reversão de alta. O engolfo de alta sinaliza uma potencial inversão de uma tendência de baixa para alta, indicando que os compradores assumiram o controle, superando a força dos vendedores. Qual a confiabilidade? O padrão é um dos mais populares, engolfo de alta, é um dos mais populares e conhecidos na análise técnica. Estatísticos como Thomas Bukowski apontam uma taxa de sucesso de 63%. É bastante interessante. A média aqui no Brasil, no intervalo grande de tempo de 55 a 70, esse estudioso da análise técnica aponta um sucesso próximo a 63%. Vamos continuar. Aqui estão mais alguns pontos-chave. Aumento da eficácia de um candle do engolfo de alta. A probabilidade de sucesso aumenta significativamente quando o padrão ocorre após uma queda prolongada ou uma correção profunda. Aparece em cima de um ponto de suporte importante, isso dá mais segurança. O corpo do segundo candle engolfa completamente o corpo do primeiro candle, que é o vermelho, com o segundo candle sendo grande e o primeiro pequeno. Erros comuns de alguns traders, né? A maior taxa de fracasso ocorre quando o padrão é operado contra a tendência principal de baixa ou em áreas de consolidação sem suporte definido. Então, usar a estratégia do engolfo de alta contra a tendência, grande chance de dar errado, ok? Vamos lá. A confirmação do engolfo no próximo candle, fechamento acima do candle de engolfado, né? Então você tinha aqui uma sequência de candles de baixa, um candle vermelho aqui e logo em seguida um candle verde de alta em que o corpo dele é maior do que o corpo do candle de baixa. Ele não precisa ultrapassar os pavios, ok? Pode até ser que aconteça, mas não é necessário. Então nós temos o que seria um ponto de entrada para depois que foi fechado o candle do engolfo, começou um outro candle um pouco abaixo do seu fechamento, mas ele começa a subir. Então, nessa linha tracejada, seria o ponto ideal para você assumir posições compradas. Mas vamos supor que ocorra uma falha nesse engolfo, onde se colocaria o stop loss. Caso falhe, colocaria aqui abaixo do pavio do próprio candle do engolfo de alta, ok? Então são dicas aí que são dadas. Lembrando que todo cuidado tem que ser tomado, outros estudos vocês podem e devem fazer. Há muita informação gratuita sobre análise técnica no YouTube e também ótimos livros, né? Então vocês
são adultos, maiores de idade, responsáveis pelos que fazem. Mas nós vimos em pesquisa da inteligência artificial, mais a pesquisa que eu fiz com base em 30 dias, mais um autor famoso de análise técnica, em todas as três amostras, a chance de ganhar é maior do que 55%. Podendo chegar a 63%, podendo chegar a 70%, ou naquele cenário de curto, de 30 dias que eu mostrei para vocês, chegou a 89%, que é fantástico. Ok, pessoal? Obrigado aí pelas visualizações dos vídeos deste canal. Até um próximo vídeo. Abraços!